Entre os fatores fisiográficos mais relevantes para a transformação de precipitação em vazão, nós temos o uso da terra e o tipo de solo. Então, vamos analisar um pouco sobre estes dois relevantes fatores que influenciam a bacia hidrográfica. O uso da terra, ele trata exatamente de como se dá a ocupação, né, do território. Então, por exemplo, aqui nós estamos olhando aqui para uma imagem de satélite, que é uma das fontes importantes de aquisição de dados sobre o uso da terra na região de Limoeiro do Norte. Então, o que nós vemos aqui, por exemplo, nessa região aqui a gente está vendo claramente que tem um sinal, né, espectral, ou seja, a reflexão que a superfície do terreno está realizando mostra que aqui tem uma cidade. Aqui a gente observa que nós temos aqui essas áreas circulares aqui, algumas delas nuas e aqui algumas mais verdes, são os pivôs. Então aqui é uma área de irrigação, que é a área de irrigação do Dija, e aqui a gente observa que tem alguns pivôs que já estão na fase de produção e outros ainda estão em solo nu, né? No início do processo de plantio. Então essa imagem de satélite está nos dando aqui a informação sobre o uso da terra, né? Inclusive que fase de cultivo está tendo. Então você tem condição aqui de monitorar o uso da terra. Esse satélite aqui é um satélite que é o satélite Landsat. Esse satélite aqui ele tem uma resolução de pode ser de 15 a 30 metros, né, cada um dos pixels desse satélite. Outra informação relevante é a informação do tipo de solo. Então, o tipo de solo também vai definir as características de infiltração e outras características importantes para o escoamento. Então, esse aqui é o mapa de solos do estado do Ceará. Então, a gente observa que cada manchazinha dessa é um tipo de solo diferente, né? Então, é muito relevante a gente saber que tipo de solo, além do uso do solo, que tipo de solo a gente vai ter aqui na superfície, porque as características de infiltração, as características físicas e permeabilidade do solo vão ser definidas a partir desse tipo de solo. Um fato importante é que, dependendo da escala, muitas vezes a gente tem informações que são mais detalhadas, né? Você tem escalas aqui que são escalas mais detalhadas, você tem às vezes informações, aí na agregação você tem informação um pouco diferente do que você vai ter quando você tem um nível de detalhamento maior. Então, aqui é uma informação mais agregada, na escala de 1 para 600 mil, e aqui, por exemplo, é o tipo de solo na região aqui de Juazeiro, na folha de Juazeiro, né, Crato e Juazeiro, naquela região, para uma escala de 1 para 100 mil. Então a gente vê um pouco essa diferença, mas a gente tem para o estado de Ceará, a informação básica está na escala de 1 para 600 mil, só aqui no sul, por exemplo, que a gente vai ter uma escala de 1 para 100 mil do tipo de solo. Então são duas informações relevantes. Aqui novamente a questão do uso da terra. Se você estiver trabalhando em região urbana, você vai ter que ter um nível de detalhamento maior, então informações de fotografia aérea ou imagem de satélite mais detalhada para podermos ter uma avaliação do uso da terra. Então, se você estiver trabalhando aqui com drenagem urbana, você vai ver que aqui tem uma área residencial, né, aqui você vai ter já um parque, né? Então, em função de cada um desses usos do solo, a gente vai ter um padrão de escoamento diferente. Essas informações sobre o uso do solo e o tipo de solo, eles vão definir a relação entre chuva e vazão. No caso, por exemplo, de drenagem urbana, nós já vimos isso anteriormente, o método racional, que é igual a CIA, vai utilizar como característica importante para definir o coeficiente de escoamento, ou seja, quantos por cento do volume precipitado se tornará volume escoado, fundamentalmente características associadas ao uso do solo, né? Nesse caso específico aqui a gente vê essa ordem de grandeza, então essa informação do uso do solo vai ser transformada em informação útil para a transformação chuva-vazão. Outra formulação que nós iremos analisar agora tem a ver exatamente que o uso do solo, o tipo de solo vai definir, por exemplo, padrão de filtração, permeabilidade do solo, e a gente vai ter interesse em quantificar qual vai ser a precipitação efetiva do solo, né? A precipitação efetiva daquela bacia hidrográfica, né? Qual é a precipitação efetiva da bacia hidrográfica associada a um dado evento de
de chuva, de intensidade de chuva. Então existem vários métodos para fazer esse cálculo da precipitação efetiva também, e um dos mais usuais é o que a gente vai ver agora. A gente delimita, identifica, por exemplo, o solo aqui, aquela mesma região lá do Jaguaribe, na região de Limoeiro. Então a gente vai ter aqui o uso urbano, aqui a gente está vendo aqueles pivôs aqui, a área irrigada, etc. E a partir dessas informações do uso da terra e informações do tipo de solo, né, nós vamos ter condição de calcular um parâmetro, um número, que a gente chama de CN. Então, por exemplo, o CN ele vai ser um caracterizador do tipo de superfície que a gente vai ter para transformação em chuva e vazão. Então, por exemplo, aqui no caso, aqueles solos podem ser divididos, classificados do ponto de vista hidrológico em A, B, C e D, né, onde D é o solo mais impermeável, com maior capacidade de transformar chuva em escoamento, e A é um solo com menor capacidade de transformar a chuva em escoamento, com maior infiltração, etc. E aqui o uso do solo. Então, a partir das características do uso do solo e do tipo de solo, a gente define um parâmetro, que é esse parâmetro aqui que a gente vai chamar de CN, que vai caracterizar a superfície. E qual é o impacto desse CN? Esse CN, por exemplo, que é o curva number, número da curva, a gente vai ver que se esse CN for 100, aqui a bissetriz do primeiro quadrante, toda a precipitação vai se tornar o quê? Escoamento, né? Então, quanto menor o CN, menor o percentual da precipitação acumulada vai se tornar volume escoado. Então, cada um desses números estão associados a esses números aqui dessa tabela. Então, a gente com o CN, a gente consegue fazer a estimação do total, quantos por cento, qual o valor da chuva acumulada se tornou escoamento. Então, para obter esses números, foram utilizadas as informações do uso do solo e do tipo do solo. Então, essas características fisiográficas da bacia são extremamente relevantes para essa transformação chuva-vazão, né? Então, o tipo de solo aqui, como eu falei, A, B, C, D, é a classificação do tipo de solo hidrológico, é função da permeabilidade, né? E aquelas curvas lá são definidas, podem ser obtidas numericamente a partir de uma equação algébrica simples, como essa aqui. Precipitação efetiva é igual a P menos 0,2S ao quadrado, P mais 0,2S. O P é a precipitação efetiva, né, o excesso de chuva, P é a precipitação total e A é o armazenamento do solo. Esse armazenamento do solo é dado em função desse CN, né? Observe que esse S aqui ele é dimensional. Em polegada a equação é essa. Vocês veem que é claramente 1000 dividido por 100 menos 10 é exatamente 0, né? Que é exatamente a equação básica foi construída em polegada, porque foi o Soil Conservation Service americano que desenvolveu, e eles medem chuva em polegada. E se você fizer essa transformação para centímetro, é aqui, dá essa equação, e para milímetro é multiplicar essa equação por 10. Então, quando a gente for utilizar e aplicar essa equação, a gente tem que observar a unidade. A unidade de S tem que estar compatível com a unidade de P. Precipitação e esse armazenamento no solo, e a aplicação dessa equação levará aquelas curvas que nós observamos anteriormente, né? Normalmente, aquelas tabelas de CN vão se dar a partir do que a gente chama de condição 2, né, de CN, que é uma chuva antecedente de 15 a 40 milímetros. Esse é o padrão de projeto nos nossos projetos aqui no Brasil, né? Se quiser transformar o CN2, que é o da tabela, para uma umidade 5 dias, um solo mais seco ou mais úmido, você pode utilizar essas duas equações e com isso você faz essa transformação. Normalmente a gente utiliza o CN2 como padrão, né? Então, a gente tem que, no caso de fazer uma aplicação, classificar o tipo de solo existente na bacia, determinar qual é a ocupação predominante, olhar a tabela de CN, né, para determinar qual o valor do CN. Se desejar fazer a correção do CN e aplicar depois aquela equação que a gente viu para calcular a precipitação efetiva.